Glenn entrou. Olá. E aí, Miltinho? E aí, Glênio, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Isso aí. Pessoal, hoje aí mais uma rodada de bate-papo aí, né, com essa ação tão legal, tão bacana da Record, uma construtora aí de 65 anos de história, uma linda história, né? Conheço bem aí os seus sócios, pessoas do bem, de alta competência. E no momento de pandemia desse, a Record nos brinda, né? Querendo dar soluções para a sociedade e faz aí uma grande rodada com vários segmentos, com vários profissionais para estar apresentando soluções, fazendo análise, panoramas, cenários para que a gente possa superar isso da melhor forma possível. E hoje o entrevistado do dia é o Glênio Cedrin, né? Glênio assim, fora o currículo que eu vou falar dele aqui, mas é um cara muito do bem, é um cara de uma competência fora do normal. Para mim, um dos grandes visionários comerciais de um destino, né? Alagoas e Maceió tem uma felicidade muito grande em ter no time aí Glênio Cedrin. Glênio Cedrin, engenheiro de produção, formado na USP em 1988. Pode dizer, Glênio? 88? Pode dizer, sim. Faz tempo aí. 31 anos. Eu tinha 2 anos, viu, Glênio? Isso aí. Trabalha com turismo desde 89. Começou na construção e início da operação do Resort Salinas de Maragogi, onde permanece até hoje como diretor do Conselho Administrativo do resort, diretor da Agência de Turismo e Receptivo Tropicano Turismo, especializado no receptivo da região norte de Alagoas e atuando desde 1991. Diretor dos hotéis Tropicalis, com 2 unidades em operação, que são o Tropicalis Palms e o Tropicalis Slim, e mais 2 unidades em construção, com previsão para abertura do Tropicalis Verano no segundo semestre de 2020 e do Gran Tropicalis em 2022. E atualmente, com muita maestria e uma equipe fantástica aí também, atual presidente do Maceió Convention e Visitors Bureau. Glênio, uma história bacana, uma história bonita, né? Imagina aí o desafio que foi lançar e consolidar Maragogi, né, como destino turístico, e hoje é uma vitrine, né? Quantos destinos turísticos não se espelham em Maragogi. Rede Tropicalis aí, um desempenho fantástico, né? Então, assim, onde o Glenn chegou, se desempenhou muito bem. Então, para a gente começar esse bate-papo, essa live, queria trazer, né, como principal pergunta inicial aí, falar um pouquinho dessa experiência, Glenn. São 31 anos, né? Não são 30 dias. Já se passou aí por vários planos econômicos, por desafios, por vários presidentes, né? E consolidando cada vez mais as empresas. Então, a gente não poderia deixar de fazer essa pergunta e pedir para você falar aí um pouco dos 31 anos de desenvolvimento do turismo alagoano. Conta aí um pouquinho, Glenn. Boa noite, Miltinho. Muito obrigado aí por estar coordenando e levando aí essa live aí para os alagoanos. Agradeço aí imensamente esse convite da Record Universidade, Record Incorporação, na pessoa do Wagner, do Hélio, do Caetano. Muito obrigado por estar podendo levar também essa mensagem para os alagoanos e para levar também para os empreendedores, seja na área de turismo, seja na área de incorporação, seja na área empresarial, um pouco da minha experiência. Como você mesmo falou, são 31 anos. Comecei em 1989, Miltinho, e logo no início peguei uma primeira pandemia, que foi o confisco do colo, da poupança do colo. Foi bronca. Abrindo um resort em Maragogi, isso no início, para você ter uma ideia, Maragogi naquela época não se tinha estrada, não se tinha
telefonia de qualidade, a energia a gente tinha que buscar de uma empresa coligada ao grupo. Então, era toda uma dificuldade naquela altura, naquela época. E logo em seguida, em março, após a primeira temporada de verão, exatamente como a gente pegou aqui, pegamos a primeira pandemia, uma pandemia econômica, que foi o confisco. E passamos aí uns 3 ou 4 meses olhando um para a cara do outro, ou seja, tínhamos montado toda uma equipe, tínhamos montado toda uma estrutura para iniciar. Então, é por isso que eu gosto de dizer que eu sou bastante otimista com a situação, em todos os sentidos. Ou seja, já passei por diversas pandemias, eu acho que o Brasil sempre viveu uma pandemia, né? E, na minha visão, né, de empresário, eu acho que os empresários brasileiros vivem em eternas pandemias. Nós, do setor de turismo, né, vivemos em eternas pandemias, a pandemia da saúde, a pandemia da segurança, a pandemia da falta de educação. Essa é a pior pandemia de todas, a meu ver, que é a que aniquila o jovem logo quando ele começa, né, aí não ter a democracia de uma educação de qualidade, né? Então, democraticamente, a gente só tem para uma elite essa educação de qualidade, mas, infelizmente, ela aniquila também, e é uma pandemia que mata milhares de sonhos, e mata milhares de pessoas, e mata milhares de pessoas. Então, nós vivemos dentro de pandemias. Essa é mais uma, essa é inusitada, porque é uma pandemia mundial, ou seja, uma pandemia que muda o comportamento do mundo, não muda só o comportamento dos mais pobres. Se essa pandemia, eu vi um comentário, se essa pandemia fosse feita apenas para a África, como aconteceu com o Ebola, se fosse feita apenas para a América do Sul, o mundo levaria 8, 10 anos, se acostumaria e jamais ele retornaria a ter uma resposta tão rápida como a gente vai ter. Como ele atingiu o primeiro mundo, atingiu fortemente a Europa, né? E acredito que essa pandemia vai ter uma resposta mais rápida. Mas vamos entrar aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha experiência, né? De toda a minha trajetória, que foi essa trajetória começando em Maragogi em 89, 90, trazendo, né, uma experiência de levar para o brasileiro que naquela altura não sabia nem o que era um resort, o que era um hotel de praia, um hotel naquela situação. Existia poucas experiências dessas no Brasil e no mundo, naquela altura ainda. E aí a gente começou a desenvolver esse produto de uma forma bastante... a nossa família tem uma característica muito empreendedora, né? Eu estou na 3ª geração e já estamos chegando na 4ª geração empreendedora. Desde o meu avô, que começou como um pequeno comerciante naquela região norte, em Porto de Pedras, e depois crescendo para o agronegócio, para a agroindústria, e posteriormente nós entramos exatamente no ano de 89 no setor de serviço, no setor de hotelaria. Essa minha experiência, ela remete também à minha experiência de universidade. Ontem eu vi na live do Maurício, eu via que ele dizia que quando ele trazia os amigos dele de São Paulo para cá, isso aconteceu também comigo na década de 80. Eu vinha da universidade, eu estudava no interior de São Paulo, em São Carlos, na USP São Carlos, e nas férias os meus amigos ficavam, Glênio, vamos para Maceió, e eles vinham, a gente passava dias maravilhosos aqui, e isso me despertava e via o brilho nos olhos desses paulistas naquele momento, né, dos meus amigos, e a gente sentia realmente pulsar e o início do turismo ali já começando a brilhar nos meus olhos. Por sorte, pela minha família, por toda essa descendência já empreendedora, por uma visão bem mais na frente, eu pude participar desse grande projeto que foi transformar Maragogi em um grande destino, um belo destino, e consegui passar por durante esses 25 anos. Ainda continuo lá, no caso, na diretoria do Conselho Administrativo do Salinas, mas lá hoje já tem um grupo atuante, já na 4ª geração, com a Amarante, fazendo um belíssimo trabalho lá, né? Trabalho de mercado digital, que é isso que a gente também vai comentar um pouquinho mais para frente. E o Salinas consegue ter uma grande coisa, que é o desejo do consumidor, o sonho do consumidor, transformando Maragogi num dos principais destinos turísticos do Brasil, da América Latina e do mundo. Ou seja, durante esses últimos anos, vem ganhando prêmios e mais prêmios através do TripAdvisor, através de revistas especializadas, como um dos melhores resorts all-inclusive do Brasil e do mundo. Então, isso é uma grata satisfação. Essa experiência, Miltinho, ela se aproximou um pouquinho de Maceió em 2008, quando foi a inauguração do Salinas de Maceió.
Então, daí foi a segunda unidade, ou seja, já 20 anos depois, quase, praticamente 20 anos depois, nós abrimos o Salinas de Maceió. Isso trouxe para mim uma proximidade já em voltar para Maceió. E, nesse momento, a gente teve uma oportunidade de fazer todo esse trabalho também, de começar a desenvolver também esse trabalho na cidade de Maceió. Por situações familiares, por situações empresariais, eu vim para montar a minha rede, começar o meu trabalho solo em Maceió. Mas durante todo esse percurso de 89, 90, já no início do trabalho de Maragogi, do trabalho desse trabalho, eu sempre visualizei que o trabalho associativo, o trabalho cooperado, o trabalho em união com o poder público, seja municipal, seja estadual, federal, ele sempre fez parte. Então, naquele momento, lá em Maragogi, a gente começou já um trabalho, começamos com a Marja, Associação dos Hotéis de Maragogi e Japaratinga. A gente começou a primeiro ensaio, nós tínhamos aí nessa altura o Hotel Bitingui, o Praia Dourada, o Salinas e o Casa Grande Maragogi. Esses 4 empreendimentos nós montamos uma associação e começamos ali esse trabalho. Daí surgiu a Tropicana Turismo também, com uma necessidade da região, que precisava levar e trazer as pessoas e não só ficar, e além disso também movimentar com essas pessoas, levando a Porto de Galinhas, a Carneiros, a São Miguel de Milagres, a Porto de Pedras, a Maceió, a Recife Olinda. Então a Tropicana começou também nesse trabalho e, conjunto com os demais hotéis da região, a gente fazia esse trabalho ponte para o destino Maragogi. Mas esse trabalho da Marja, ele se fortaleceu. Logo em seguida também eu participei da BIH, né? Participei no primeiro mandato na BIH, em 97, 98. Aí montamos nesse biênio o Maceió Convention Visitors Bureau. Foi um momento bastante interessante. Nós tínhamos, naquela altura, um primeiro ensaio de desenvolvimento econômico para a atividade do turismo, com a chegada do centro de convenções, com a chegada de um novo aeroporto para Maceió, naquela altura. Né? Foi feito naquele momento com a secretária de turismo, a Patrícia Mourão, e tínhamos aí um grupo bastante atuante. Janine Pires, conjuntamente, foi a primeira diretora executiva, naquela altura, do Maceió Convention Visitors Bureau, e a gente partiu dessa forma associativa, fortalecendo esse elo. Claro que a gente teve bastante pandemias, poderia dizer aí, bastante problemas aí futuros, políticos, que não deram sequência. E mais para frente, com a saída do segundo mandato, a gente praticamente absorveu dentro da BIH e do Maceió Convention Visitors Bureau as responsabilidades de secretarias municipais e estaduais naquela época. Então a gente fazia os convênios com o Embratur, convênios com o Ministério do Turismo. Então era um trabalho que a gente, além de fazer a nossa atividade privada, que já é uma natureza, tínhamos que fazer naquele momento, assinar em responsabilidade com a iniciativa pública também. Então a gente assinava os convênios, formatava nos convênios, era todo um trabalho que era, assim, que isso também fez com que a gente conseguisse crescer e conseguíssemos levar para Alagoas um trabalho de sustentabilidade. Passando um pouquinho mais para frente, chegou aí a vida de Teotônio Vilela, e aí foi um momento que eu estava me aproximando mais da Maceió. Foi no primeiro momento que aí Noaldo Dantas convidou a gente para montar um planejamento estratégico de Maceió e de Alagoas, naquele momento, para o turismo. E eu me recordo muito bem, a gente naquele momento, Maceió tinha 8 mil leitos, Alagoas tinha 15 mil leitos, e eu colocava nos papeizinhos, disse, olha assim, em 8 anos de desenvolvimento a gente dobra essa capacidade. Ou seja, nós estamos chegando a 22 mil leitos e 34 mil leitos em Alagoas. Então a gente praticamente triplicou. Claro que não foi em 8, mas hoje estamos em 14 anos, mas a gente vai estar apenas começando essa nossa atividade nesse belo, rico estado de Alagoas. É por isso que me dá muito prazer estar aqui falando com vocês, esperançoso, porque, claro, a pandemia vai acabar um dia, mais cedo ou mais tarde, ela vai acabar, e o desejo de vender, o desejo de promover, o desejo de atrair novos turistas, o desejo de ter esses nossos visitantes com um brilho nos olhos, pelas nossas belezas naturais, pelo jeito acolhedor do alagoano, pela gastronomia rica, pelo folclore, isso é o grande prazer que nos dá, é ver esse estado desenvolver e crescer. Isso aí. Glênio, algumas anotações aqui eu fiz com sua fala. Primeiro, eu preciso reconhecer seu otimismo.
né? Quando você é conhecido aí pelo otimismo. Isso é bom, né? Às vezes eu, um pouco estressado, e, pô, Glênio, isso, aquilo, e o Glênio vai falando, a gente sai quase que escrevendo um poema aí, de tão otimismo que a gente sai quando fala com o Glênio. Então, é uma marca muito positiva, assim. Aproveitar e mandar um abraço, né, para o Márcio, para o Mário, para todo mundo aí da Amarantes, aí um pessoal de uma competência extraordinária. E vale destacar aí, sem dúvida, a união do trade, né, do trade turístico alagoano. A gente sabe mais do que nunca que um dos grandes segredos para que um destino se consolide, sem dúvida, é colocar o destino como prioridade, né? Antes de colocar o meu hotel ou o seu hotel, a gente bota em evidência o destino, né? Então, isso daí é uma marca registrada. Você falou aí dos últimos governos para cá, a gente vai vendo aí a união do município, do estado, do trade turístico privado. Então, isso vale se destacar que é um grande segredo, né? E o que vale também ressaltar é como Maceió, como Alagoas cresceu de forma sustentável, né? A gente quase que mais que dobrou aí, quase que triplicou o número de leitos, e a gente vê a ocupação sendo muito bem sustentada. Não existe, lógico, tem competitividade, a diária a gente pode trabalhar para melhorar tudo isso, mas a gente vê uma sustentabilidade muito positiva aí em termos de ocupação, mesmo quase que triplicando o número de leitos em Maceió. E é o desafio, é continuar crescendo de forma sustentável. Passando aqui, Glenn, para uma segunda pergunta, muita gente gera dúvidas, né, no quesito do que vai ser do turismo, quando isso volta, de que forma vai acontecer, mas para a gente responder um pouco isso, eu creio que é importante a gente registrar o momento que a gente estava vivendo, né? A gente pegar aqui no curto prazo, digamos, final de 2019, início de 2020, com um janeiro, com um fevereiro muito bem positivo, né? A gente não pode dizer que está um caos e que nada vai voltar, porque a gente teve um último ano muito positivo no meu ponto de vista, né? Então, queria que você registrasse aí um pouco o momento do turismo antes da pandemia. Bem, a gente, Milton, com toda essa união, a gente conseguiu realmente crescer ano após ano, 10, 12, 15% ao ano, os nossos números, né? Nós saímos do aeroporto praticamente de 600, 700 mil passageiros ano para 2 milhões e 100 mil passageiros ano. Basicamente, aí foi na indústria do turismo, ancorado fortemente no turismo. Nós temos esse otimismo em virtude de todas essas pandemias sociais, porque senão a gente não sairia de casa. Então, essa visão que me dá a alegria de estar o tempo todo lutando e trabalhando pelo nosso Estado. Agora, o cenário, quando em 2019, nós tivemos 2 grandes momentos difíceis também. A quebra da Avianca, assim, o mercado já vinha ressentido um pouquinho, Miltinho, ali naquele momento que foi uma perda. A gente perdeu algo em torno aí de 25% a 30% de nossos assentos naquele momento de abril. Por sorte, foi no momento que a gente já tínhamos passado pela alta temporada, a Avianca vinha com um processo de recuperação, mas ela se estendeu até após a Semana Santa. Então, o decreto da Avianca foi um baque também para um reposicionamento de novos assentos. Nós tivemos aí 3 ou 4 meses ali com diárias sendo bastante sacrificadas para compensarmos o preço dos aéreos que foram para as alturas. Em seguida, logo quando começamos a recuperar, que chegou na temporada de julho, agosto, tivemos a questão do óleo também. O óleo também deu uns 3 ou 4 meses ali, com muita dor de cabeça, muita incerteza se a gente iria ter também um verão. Mas a gente conseguiu vencer. Conseguimos vencer, fizemos uma temporada brilhante e estávamos desenhando um ano de 2020 brilhante, brilhante, brilhante. A gente, como hoteleiro, e até passa para as outras entidades, outros setores, a gente cortou na pele, porque nós tínhamos expectativas aí de abril, maio, junho e julho aí acima de 70%, 80% em muitos empreendimentos. Então a gente já estava vendido para esses 4 meses futuros.
Então, a gente teve que cortar na pele. E foi uma liderança muito rápida, né? Naquele momento que a gente sentiu a vulnerabilidade do Estado em poder controlar a epidemia, né? Ter uma quantidade grande de turistas vindo do principal polo contaminado, que naquele momento era São Paulo e Rio, vindo para Alagoas. E a gente conseguia esvaziar, né, nossa hotelaria, que estava naquela altura beirando aí aos 80% de ocupação, em uma semana, e passarmos para o início de abril em lockdown, certo? Naquele momento eu dizia para todo mundo, nosso lockdown seria de 90 dias no mínimo, tendo o histórico naquele momento que a gente estava analisando, né, o cenário que a gente estava analisando era um cenário de 90 dias, passado pela China, passado pela Ásia, e que estávamos baseados em cima disso aí. E o medo, naquele momento, era grande, a gente vendo os caixões de defunto sobre os caminhões dos exércitos italianos, levando corpos, e os corpos dos espanhóis também em praça pública, em estádios de gelo para poder se conservar. Então, aquilo ali realmente a gente criou um pânico, e a sociedade, mas graças a uma ação muito rápida, nós conseguimos evacuar Maceió, e a curva, que era naquela visão, a ação mais importante de retardamento, ela foi válida. A gente conseguiu retardar praticamente 40, 45 dias, para que dessemos tempo para os primeiros casos e os contágios das equipes médicas, para que tivéssemos todo esse processo de melhoria de infraestrutura. A gente sabia que estávamos com 3 hospitais em construção no estado. Alagoas não ganhava um hospital há 50 anos, ou seja, desde 1970, nós viemos a ter, um ano passado, a entregue o Hospital da Mulher. Então, estávamos, por sorte, já com os equipamentos aqui comprados do sistema de respiradores para o Hospital Metropolitano, que foi entregue na semana passada. Mas a gente sabia que precisávamos desse tempo para que não colocássemos em colapso o que a gente estava vendo no mundo inteiro, que era uma doideira, uma loucura, e isso realmente foi uma decisão acertadíssima. O setor nós temos que agradecer muitas lideranças e todo mundo, e o governador tomar aquela atitude correta, e nós cortamos na pele mais do que qualquer outro setor. Mais do que qualquer outro setor, e sabendo que esse corte na pele ele vai ser mais difícil de ser cauterizado, vai ser mais difícil de ser curado lá na frente. Porque o nosso turismo de lazer, nós vendemos sonhos. Vender sonhos, você não pode ter senão, você não pode ter protocolos, você não pode dizer eu posso isso, eu posso aquilo, sentir como você está indo para um hospital, sentir que você está indo para um risco, colocar a sua família. Então, nesse momento, a gente está de luto, né? O turismo, como foi colocado aí pela nossa grande operadora CVC, nós estamos de luto, nós temos que respeitar esse momento, mas, claro, a ciência, eu tinha assim, uma certa convicção, não só eu, mas a maior parte da sociedade mundial tinha convicção que uma pandemia dessa, que atingiu os principais mercados globais do mundo, né? Os principais mercados globais, eles iriam achar dentro de um curto espaço de tempo uma solução, uma profilaxia ou uma cura antecipada através de uma própria vacina que estará sendo antecipada, se Deus quiser, até o final do ano. Isso é um objetivo do primeiro mundo, e entregar essa vacina. Mas a profilaxia, um medicamento, um anticorpo, ele já está mais rápido. Eu acredito, dentro dos próximos 60, 90 dias, a gente tenha essa profilaxia. E, além disso, outros tratamentos que estão sendo já adotados com uma diminuição de riscos violento também para a sociedade. Mesmo sabendo que esse coronavírus ele tem uma taxa de letalidade de 1,5%, 2% da população, né, quando acometido. Então, esse índice ainda é pequeno, mas mesmo assim a gente tem que preservar essas vidas, e o mais importante é dar tempo e qualidade para poder salvar. Era o grande desafio. E aí nós concordamos naquele momento. Eu acho que o setor turístico, todo ele, no Brasil inteiro, passou por esse momento. Os ensaios da retomada. Eu tenho 2 tipos de cenários para o ensaio da retomada, que eu vejo, Miltinho, depois de passarmos por esse deserto. E, amigos, um cenário que é um cenário de curto prazo, que vai ser o mercado corporativo, é o cenário que vai começar a voar por necessidade econômica, já depois de um isolamento vertical. Isso deverá acontecer nos próximos 30, 45 dias. No início de julho já vai ter essa demanda de mercado corporativo e o mercado regional também. Teremos, em setembro, outubro,
também, mediante já 30, 60, 90 dias após esse cenário de isolamento vertical, o retorno de grande massa, de grande quantidade do 0 a 38 anos de idade, que não tem muitos riscos, ou seja, é o grupo fora de risco desde o início da pandemia. Esse grupo vai estar participando fortemente do isolamento horizontal, isolamento vertical, a partir já dos próximos 30 dias. Depois, com 60, 90 dias, eles vão estar aptos a viajar. É importante que tenhamos protocolo para esses grupos também, ou seja, diminuir riscos para eles. Porém, esse pessoal é mais jovem, ele vai estar na rua, já vai estar convivendo, já está andando em metrôs, já vai estar andando na cidade. Esse grupo é um grande grupo também, a grande quantidade. Quase que 40% a 50% da nossa população já está nesse grupo que é de 0 a 38. Além deles, teremos milhões de brasileiros também já testado positivo. Ou seja, que vai estar livre a partir de amanhã, que já vai estar fazendo juntamente com o grupo do mercado corporativo a partir de julho, também volumes para esse mercado, né? Claro, a gente sabe que o mercado regional aqui nosso é muito fraco. A gente não tem uma demanda muito forte e nem nós temos uma demanda muito forte do mercado corporativo. Mas a gente vai ter que ativá-los. A gente vai ter que trabalhar com esse mercado, vai ter que começar com ele para sairmos realmente dessa nossa bolha. Então, esse é o nosso primeiro desafio que eu vejo aí para traçar. O outro, a partir do momento, o outro cenário, que é o cenário, ou seja, com uma profilaxia adotada, um medicamento, um anticorpo adotado até setembro, outubro, a sociedade vai voltar ao normal. Ou seja, o medo do isolamento já não vai mais existir, até mesmo para os grupos fora de risco. Esse período aí, eu volto a dizer, qual é o grande problema pós-pandemia? Será o econômico. Será o bolso do nosso consumidor. Esse bolso do consumidor vai estar um pouco reduzido depois da nossa 90 dias, 120 dias de lockdown. Então, esse período de isolamento, esse período que a economia foi a nocaute mundialmente, ela vai dar realmente um reflexo de uma redução de players, de consumidores, também vai ter que diminuir, vai diminuir também alguns players, alguns participantes do trade por problemas econômicos, isso é natural, né? Nem todo mundo tem a mesma situação, porém, essa retomada para o mercado, ela tem fatores muito positivos, meu time. Ela tem os fatores que eu poderia dizer o seguinte: primeiro, a viagem será uma viagem doméstica. É a tendência do brasileiro, 75% dos brasileiros têm a expectativa de viajar no próprio país pós-pandemia. O dólar nas alturas, ou seja, o dólar com patamares acima de 5 e o euro acima de 6, é desse primeiro momento. A dificuldade de viajar para os países também, restabelecimento das malhas aéreas internacionais em relação à nossa malha, que seria mais rápida, que já começará a partir agora do mês de junho e julho. E, por último, que eu acho que é o mais importante, é o período de verão. É o nosso período de alta estação. É aquele período que vai casar exatamente setembro, outubro, com o início das nossas temporadas de verão. Então, isso a gente terá, por sorte também, que imaginar que serão fatores altamente favoráveis. Claro, a gente vai atender a um público, talvez um downgrade do passageiro que viajava para o exterior, a classe média alta que viajava constantemente para o exterior, ela vai ter um downgrade, vai viajar para o Brasil, vai circular mais no Brasil, ela vai ter esse senso. É um passageiro mais exigente. Aí é que a gente tem que trabalhar fortemente com o poder público, trabalhar fortemente com as ações de melhorar a nossa balneabilidade, o nosso saneamento, o nosso ordenamento da orla, os nossos serviços de jangadas, os nossos serviços de vans, os nossos serviços dos nossos barraqueiros de orla. Ou seja, tem que haver um ordenamento nesse momento. A gente não quer transformar isso aqui numa Disney empatada. A gente sabe que é importante que haja esse convívio e o mercado entende que haja esse convívio da comunidade. Isso é até muito bom, mas ela tem que ser ordenada e tem que estar treinada e capacitada para receber bem. Glênio, só complementando aí essa fala um pouco do poder público, ontem estava assistindo aí os executivos das companhias aéreas e algo que ficou muito claro é que nesse momento de pandemia, né, de quarentena, onde todos os setores estão sendo afetados,
A gente precisa trazer o senso da solução do poder público, né? Coisas que estavam engavetadas ou que se demora 2, 3, 4 anos, como a gente do turismo sofre, e a gente sabe muito bem disso. Não precisa elencar aí para não arrumar um problema ainda maior, mas trazer esse senso de uma solução imediatista, né? De a gente sair com isso na mão o quanto antes. Não temos mais a capacidade de adiar, né? Só um ponto assim que eu acho, o pessoal fala, rapaz, o que será do turismo? E para mim é muito claro que pessoa de nenhum lugar do mundo vai se privar de viajar, porque a viagem é um sonho, né? As pessoas sonham quando estão viajando. A pessoa leva aquilo dali como uma memória para o resto da vida. Então, as pessoas vão voltar a viajar, sem dúvida nenhuma. O turismo doméstico, creio que vai ser muito bem elencado, aí vai sofrer um destaque muito bom, porque com essa cotação vai inibir, né, as pessoas um pouco de ir para o exterior e conhecer o Brasil, né? Eu acho que as pessoas vão ter essa consciência de que o Brasil é lindo, de que o Nordeste é maravilhoso e que vai vir para cá. Glênio, só complementando um pouco dessa fala, a gente sabe que um desafio do destino Alagoas, do destino Maceió, é muito a questão da malha aérea, né? E trazendo um pouco dessa questão da malha aérea, onde a gente vinha de uma forma muito positiva, crescendo a malha, com benefícios fiscais para o combustível, que é um do peso da estrutura de custo da companhia aérea, né? A gente aí conseguindo trazer voos do continente europeu, né? Ligando via Portugal, através da TAP. Então, com todo trazendo esse gancho aí da malha aérea, da TAP, do crescimento, da isenção de impostos, a gente trazer um pouco de estratégia para passar essa pandemia, atravessar essa crise. Então, deixo aí essa pergunta para você explanar, um pouco da estratégia que você enxerga como destino para a gente superar isso. A malha aérea é fundamental. Cada leito que a gente tem, nós precisamos de um assento nos nossos voos. Praticamente 80% a 85% dos nossos visitantes, eles vêm a Maceió de avião. Então, nosso principal elo com o nosso mercado consumidor é a nossa malha aérea. Nós estávamos bastante balanceados, mesmo depois que nós tivemos a perda de Avianca, nós conseguimos recuperar através desses incentivos fiscais muito ágeis, dado pelo governador, em cima da Gol, da TAM e da Azul, né, isentando ou reduzindo a alíquota do ICMS do QAV, que trouxe aí alguns novos voos, que foi o caso, por exemplo, a Gol chegou a ter momentos de estar aí com 7 voos direto de São Paulo, a TAM com 8 voos direto de São Paulo, anunciando um crescimento dessa oferta. Então, isso foi uma retomada interessante naquele momento que a gente conseguiu ter durante essa temporada de verão. E, assim, essa retomada, o que mais me preocupava era a saúde financeira, o caixa dessas companhias aéreas, como é que ela iria conseguir atravessar esse grande deserto, esse grande momento, porque elas foram a lockdown, ou seja, elas estão em lockdown. Sair de uma ocupação de 100% para, ou seja, 8% do seu movimento, e muitos deles aí subsidiados até mesmo nesse momento, ajudando a transportar cargas, ajudando a transportar equipes médicas, né? A Gol está fazendo um trabalho brilhante aí, levando os médicos de todo o Brasil. É só apresentar a carteirinha do CRM e eles podem viajar o Brasil inteiro para ajuda humanitária. Isso foi muito legal da Gol. Mas o mais importante foram as 2 medidas provisórias traçadas. Nós tivemos a sorte de termos um Paulo Guedes, uma equipe brilhante na economia, para que a gente conseguisse atravessar essa pandemia de uma forma mais tranquila. Primeiro foi a medida provisória, na qual ela cancelou a possibilidade do reembolso dos passageiros. Ela dava às companhias e às operadoras de turismo e ao setor de turismo que não houvesse o cancelamento, e sim o remanejamento. Ou seja, todo aquele volume que nós tínhamos de 70%, 80% de venda futura, que a gente já tinha para abril, que a gente já tinha para maio, para junho, para julho, até dezembro já existia uma demanda já vendida. Isso gerou um caixa para as companhias aéreas, isso gerou um caixa para as nossas operadoras, que conseguiram honrar com seus compromissos através desse caixa. Porque seria muito difícil naquele momento de um lockdown. Muito. Você não ter receita, e aí a gente conseguiu fazer com que, mesmo elas no chão,
mesmo as companhias aéreas no chão, conseguissem mostrar, e foi dito aí pelo presidente da Gol na semana passada e pelo presidente da Azul, que eles têm uma saúde financeira para atravessar até 10 meses, 12 meses de pandemia. Porém, Glenn, vale destacar que essa medida foi boa para as companhias aéreas, mas também para a pequena agência de viagem, para a pequena pousada, para toda a cadeia, né? Foi muito importante essa medida. Muito legal. A segunda medida também, que ajudou também a questão trabalhista, né, que foi a MP 936, que desonerou também a esse momento a redução, a viabilidade de reduções de jornadas, a viabilidade de redução de salários, a viabilidade de um país que a gente sempre imaginava que o Ministério do Trabalho era muito, muito, muito engessado. A gente, qualquer coisa que a gente pensava em fazer, não conseguia e conseguimos fazer durante esses 60 dias de forma urgente, atravessarmos o deserto. Então, o caixa das companhias aéreas, que para nós é a nossa veia horta ali, é o nosso coração pulsante, que é as companhias aéreas, elas foram salvas juntamente com as operadoras, as agências e o mercado nessas medidas provisórias. Passando por isso aí, eu vejo essa retomada, ela vai ter essas duas fases, esses dois cenários. Através desse isolamento vertical, né, através de jovens viajando por empresas e tudo, nesse primeiro momento do corporativo, começando a criar malhas, as companhias já estão atiçando essas malhas no mercado corporativo para o agronegócios, destinos como do agronegócio que estão sendo já conectados a partir agora do mês de junho, final de maio, início de junho, e posteriormente, claro, os destinos de lazer, que será esse momento onde os passageiros precisarão comprar, sair da sua cadeira, sair do seu sofá, ir na internet, ou comprar numa agência, ou comprar numa operadora, o seu desejo de sonho. Esse aí, ele tem as duas etapas. Uma segurança, que é esse público jovem de 0 a 38 nesse primeiro momento, ou os já contaminados, ou já soro positivo, ou seja, o positivo lá, já tido o contato com o corona, que vai ser muita gente também que vai começar a retomar. Nesses cenários, a gente imagina algo crescente, ou seja, uma malha que vai crescendo aí de 20, 25, 30, 35. Ontem eu fiquei bastante alegre, eu não sei se já em virtude de ter alguma posição já com relação ao protocolo, mas é que o presidente da Gol anunciando que até dezembro, 90% da sua malha, antes pandemia doméstica, estará recomposta até dezembro. Isso será uma grande vitória. Ou seja, a gente ter essas ofertas de assentos, a gente sabe que o poder aquisitivo do brasileiro vai fazer com que ele compre Brasil, certo? Vai fazer com que ele opte pelo Brasil. E essa situação nos traz assim uma certa esperança de que vai ser talvez mais rápido do que nós esperamos. Beleza. Glênio, só para a gente elencar aqui algumas perguntas dos participantes, dentro do público aqui que está assistindo, tem muitos corretores de imóveis, muitas pessoas envolvidas aí com esse setor imobiliário. E muitos deles elencando a questão de valorização imobiliária através do turismo, né? O turista chegando, a orla bonita, bem cuidada, o turista indo e vindo, enchendo as praias, isso daí salta aos olhos de uma valorização, né? Como é que você enxerga a questão da retomada de investimento hoteleiro, né? Você, como investidor próprio, aí, com um para inaugurar no curto prazo e um outro a longo prazo, né, 2022, como é que se dará esses investimentos? Continuarão em pleno vigor ou vai dar uma suspensão? E foi a pergunta também de um dos participantes aqui, que ele está no meio de um investimento hoteleiro. Se continua, se não continua, se dá uma pausa para sentir o mercado. Como é que você enxerga aí elencar o investimento imobiliário turístico, né, nesse momento? Bem, se uns estão chorando, outros vão estar vendendo lenço nesse momento. Uns vão estar vendendo lenço. E esse mercado, ele é muito dinâmico, meu tio. Eu me recordo muito bem que nessas crises financeiras que o Brasil passou, a gente foi buscar mercados externos. Claro, estou falando de cenário pós-pandemia, um cenário onde as pessoas não vão estar mais com medo de viajar. Isso vai ter através da profilaxia ou da vacina, que deverá chegar a médio prazo. Investimentos imobiliários, nós temos a máxima no turismo. Uma cidade é boa para o turista quando ela é boa para o seu cidadão. Então, todo esse trabalho que a gente faz de saneamento, de segurança, que aí tem vários méritos, ou seja, a gente melhorou violentamente nesses índices, né? Nós estamos saindo de 20%, de 17% para 25%, 35%. Vamos chegar
facilmente aí até 70% da cidade saneada, né, no final do governo Renan. Isso é um trabalho que a gente está tendo de parceria. Muito positivo. Sanama, Sanema, a gente está vendo esse trabalho. Nós temos uma sorte de ter esse grande ativo que é o emissário submarino, que facilita e diminui bastante esse processo. Mas, voltando à pergunta, a atividade turística, uma cidade que ela é boa para o seu morador, a cidade que ela é boa para o seu habitante, ela é boa para o turista. E se ele sente esse prazer, as cidades, aí você tem exemplos mundiais. As pessoas têm desejo de ir para ali, têm um desejo de estar ali, é de comprar a sua segunda residência, é de comprar o seu imóvel, é de ter aquele seu imóvel de férias, é ter seu fractional, é ter o seu time sharing, é ter a sua propriedade, é ter aquele negócio. O que eu orientaria para essas pessoas? O dólar e o euro. Você imagina que nós vendemos hoje uma propriedade aqui a 250 mil, 300 mil reais. Isso em euro, quando você divide por 6,5, 6,3 em libra esterlina, nem se fala, por 7. Então, está de graça. Então, a gente tem que virar o nosso horizonte. Então, esse cenário foi o que a gente fez. Ou seja, eu comecei a trabalhar com o mercado lá em Maragogi, eu trabalhei só com europeus. Eu trabalhava com o mercado italiano, mercado português, mercado espanhol. Era fortemente nesse mercado. Não existia um mercado doméstico naquela altura, que pudesse pagar resorts, que pudesse pagar diárias naquela altura. A gente tinha grupos italianos aqui por muitos e muitos anos, Maceió e aqui a região norte, nessa região linda de Guaxuma e para frente, viveu por muito tempo com italianos, o Venta Clube do Pratagi, por muitos e muitos anos, o próprio Sonho Verde. Então, esse mercado, se a gente hoje está com a economia fragilizada, se a gente vai passar um período maior para a recuperação econômica, se há uma tendência nessa linha, vamos investir, vamos buscar também esses nossos investidores. E aí mais um fator positivo, a ENA chegando, aí eu vou dizer, quais são os fatores positivos? A ENA chegando, uma empresa espanhola que vai administrar o nosso aeroporto, a TAP chegando, se não chegar, vai chegar a TAP, vai chegar outras companhias aéreas, então é a abertura do nosso mercado. Mas primeiro, antes de tudo, nós temos que fazer o nosso dever de casa, complementar os nossos serviços de saneamento, melhorar a nossa segurança, ordenar a nossa hora. Eu acho que esse grande desafio faz com que a gente, trabalhando junto com o setor imobiliário também, que é importante que o setor imobiliário nos ajude e que a sociedade entenda que o vetor econômico do turismo é um dos mais importantes para a nossa economia e que a gente possa fazer com que ele absorva muita mão de obra. Hoje o turismo, diretamente, a gente tem 25 mil, aproximadamente 25 mil empregos diretos na atividade. Se você faz para uma cadeia de direto e indireto, como a OMT diz, vai para mais de 100 mil pessoas trabalhando direto e indiretamente já com turismo em Alagoas, né, de forma... Não, como é que você contabiliza isso? O cara que faz manutenção de um elevador, o cara que fornece o pão, o cara que leva fruta, é o cara que está produzindo, é o pescador... E assim vai, é uma cadeia enorme, é o bugueiro, é o cara que está fazendo Uber na orla. Então, é uma cadeia que emprega de forma indireta muita gente. E, além disso, se a gente consegue ter um bem-estar para a nossa sociedade, se a gente luta em sinergia com a nossa cidade, que a gente luta em sinergia com o nosso estado, a gente está melhorando a nossa qualidade de vida e está valorizando os nossos imóveis, está valorizando os nossos ativos. É isso que todos nós temos que pensar, né? E eu acho que essa oportunidade da Universidade de Record é para que a gente transmita essa voz, né? E o link do turismo. O que é o link? É trazer 30, 40, 50 mil visitantes para olharem os nossos ativos, seja imobiliário, seja paisagístico, seja culinário, seja folclóricos. É o grande ativo do turismo. Isso aí. Glênio, a gente está com 13 minutos para encerrar, então a gente tem que ser bem focado aqui, porque ainda tem muita pergunta, né? O pessoal enviando aqui as perguntas. Mas o primeiro dentro dessas estratégias para superar a crise e transmitir a segurança para o turista, mais do que nunca a gente dá segurança de protocolos. Eu sei que você não gosta muito desse tema protocolos, né? Porque é fundamental. O cara sai no sonho e vai estar obedecendo, um sonho de férias, e obedecer protocolos é um pouco contraditório. Mas trazer a segurança de protocolos de limpeza, seja nos bares, seja nos restaurantes, seja nos hotéis, seja no aeroporto. Como é que está Maceió, né? Você que está aí
em comunicação com o secretário do Estado, do município? Como é que está sendo a formatação de protocolos para passar segurança ao turista e ele decidir vir mediante toda essa credibilidade que a gente vai passar e, em especial, comunicar isso ao cliente? Então, hoje eu estou vendo... Só complementando as duas perguntas, essa questão desses protocolos. Segundo é quando os hotéis vão abrir. Eu sei a resposta, mas o entrevistado é você. Tá então, bem. você faça esse panorama de como está sendo cada processo de reabertura. Bem, com relação à expectativa lá também, eu faltei aí colocar, o que hoje eu estava vendo uma reportagem muito interessante com Bonadonna, ex-diretor-presidente da Accor América Latina, ele falando sobre lifestyle, né? Ou seja, que após pandemia, essa mudança de comportamento, de protocolo, vai se mudar muito pouco. Ele falando das experiências que ele tem, Bonadonna está aí um pouquinho mais que eu, acho que ele deve estar beirando já os seus 50 anos de turismo aí, e passou também por outros momentos lá. Ele falando sobre o 11 de setembro em Nova York, todos aqueles protocolos que foram feitos de segurança, que é aquela coisa momentânea dos Estados Unidos, o medo do terror, e hoje Nova York é uma das cidades mais visitadas no mundo, ou seja, você tem que fazer reserva com 3, 4 meses de antecedência. Claro, eu acho que é transitório. O protocolo é fundamental, transitório e segurança, principalmente por causa desse mercado corporativo. Ele vai ter que ter esse protocolo e também para esse mercado que a gente está querendo almejar de 0 a 38. Ou seja, vamos protegê-los também. Eu acho muito pouco provável que tenhamos ainda uma pandemia instaurada no mundo, ou seja, ainda riscos, e as pessoas acima, em grupos de riscos, queiram viajar. Esse eu acho que não vai ser o nosso foco, nem devemos nem trabalhar, nem incentivar para colocar em riscos isso aí. Sabemos mesmo que vamos ter um grande legado. Qual é o grande legado da pandemia? É a infraestrutura hospitalar. Essas infraestruturas hospitalares que o Brasil nunca teve. Ou seja, teve uma celeridade para entregar esses hospitais, novas UTIs, né? Enxergar nessa área de saúde essa segurança. Por exemplo, Porto Calvo, durante quantos anos eu viajo para aquela região norte e não se tinha um hospital. Qualquer emergência a gente tinha que ser transferido para Maceió. Criou-se uma UPA há uns anos atrás de uma unidade intermediária, mas não é uma UTI, não é um serviço de alta complexidade. Então, a gente vai ter agora, no próximo mês, o ganho de Porto Calvo. Então, isso daí, eu acho que é o grande legado desses protocolos, essa segurança que vai ficar pós-pandemia para a nossa sociedade. E acho que a Alagoas ganha muito com isso também. A gente vai ter, por sorte, esses 5 novos hospitais, né, porque não é só Porto Calvo, vai ter também o Hospital de União, vai ter o Hospital também do Sertão, então vai ter essa linha. Mas voltando aí à questão também da abertura, né, eu acredito que muitos hotéis, 1º de julho, né, voltando já nessa linha do mercado corporativo e voltando na linha e outros hotéis, no nosso caso especificamente, nós estamos trabalhando meados de agosto e setembro. Meados de agosto para começar a esquentar. Claro, dependendo muito dessa evolução. Ninguém sabe até quando vai ter esse processo de lockdown, de isolamento em São Paulo. Para nós, quando São Paulo sinalizar, 60 dias. Essa é a nossa visão. São Paulo sinalizou uma curva decrescente da pandemia, São Paulo sinalizou esse momento de inflexão da curva, a gente tem que contar dele 60 dias. O porquê de 60 dias? Porque toda essa questão de tracionar malha aérea, tracionar publicidade para que a gente consiga vender, tracionar o reposicionamento de reservas que a gente já tinha feito, e em cima disso aí, a gente conseguir manter esses voos de forma sustentável. Vai sair com 3, 4, 5, 6, voltando ao normal até provavelmente dezembro. Então, eu acredito que muitos hotéis que vão trabalhar com o mercado regional, que vão trabalhar com o mercado corporativo, né, aí é algo em torno aí de 30%, 40% da oferta hoteleira, voltando aí já a partir de 1º de julho. Os outros, que são os resorts, os hotéis que são muito focados em operadoras, que são muito focados no segmento lazer, setembro, outubro, dentro desse cenário. Essa é a minha visão para a hotelaria. Glênio, temos aí 7 minutos ainda. 2 perguntas. Primeiro, envolvendo aí todo o trabalho do Maceió Convention. Como é que você enxerga o turismo de eventos? Seja aquele turismo, aqueles eventos menores, né? A gente pode dizer 100, 200, 300 pessoas, que são feitas mais nos hotéis, como aquele turismo de eventos de grande porte, né? Que a gente estava aí com desempenho espetacular nesse ano, com grandes eventos captados. Seria muito positivo esse segundo trimestre, né? Em termos de eventos, grandes eventos a gente captou aí.
se está conseguindo transferir para o próximo ano, se vai se consolidar toda essa agenda no próximo ano, como é que você enxerga e como é que está esse remanejamento? Essa pergunta. Bem, esse mercado é um mercado realmente que vai ser um mercado que vai ser o mais retardado ainda, né? Em virtude de toda essa complexidade de grandes quantidades de pessoas, e tenho uma certeza de pelo menos 6 meses, 8 meses para que possa se organizar. Aí tem questões de patrocinadores, montadoras, é toda uma logística muito mais complexa, aéreos, né? A malha tem que estar restabelecida por completo. Então, eu acredito que ele vai ser remanejado, muitos deles, para 2021. Né? Essa volta deles, eles vão voltar, eu acho assim, um destino como Maceió, um destino como Alagoas. Eu até estava conversando com a nossa superintendente, eu disse o seguinte: a tecnologia, que é a mudança para os eventos, a tecnologia vai fazer uma mudança para o segmento corporativo, muito mais do que para o lazer. Por quê? Porque essas reuniões que a gente está tendo, essas lives, esse Zoom, Hangout, toda essa tecnologia de reuniões virtuais, ela vai diminuir muito essa necessidade de ir fazer uma reunião e voltar. Ou seja, o avanço da tecnologia vai nos fazer com que vai fazer isso diminuir. Porém, eventos, congressos, a gente já sentia que várias feiras, vários eventos, eles estavam tendendo a esvaziar. Mas o que é um grande congresso? O que vai ser nesses grandes eventos? É a confraternização também. É sentar na mesa um médico com outro médico, trocar o relacionamento, é o network, que é um relacionamento. Isso aí eu acho que nunca vai acabar. E o ser humano jamais pode deixar de que isso exista. Então, esses congressos, essas reuniões, esse tete-a-tete, ele tem que existir. Isso é diferente de você fazer lives e fazer essas coisas. Então, o olho no olho, esses momentos de confraternização, e Alagoas tem muito disso. O apelo turístico é muito forte. Então, para médicos, para áreas jurídicas, para áreas técnicas, para áreas de todas as áreas educacionais. Então, ter um destino que você possa confraternizar também, lugares que são de lazer, atrelado a eventos, é uma coisa maravilhosa, porque você vai unir o útil ao agradável. Então, além disso, esses segmentos também do segmento mais de incentivos, né? Eu acho que também com essa valorização da moeda também, do real, e a desvalorização do real perante o dólar e o euro, faz também com que a gente possa trazer alguns segmentos de incentivos nesses voos vindo de Portugal, vindo da Itália, vindo da Espanha, que é um mercado que é bem mais consolidado, muito mais amadurecido e que trabalha com incentivos. Então, esse eu sou esperançoso também que a gente possa começar também a trabalhar e encher esses voos futuros da TAP, né? Se não agora, mais para frente um pouquinho, com a ajuda da AENA também, com a ajuda do governo do estado, para que a gente, e da Embratur, né, nessa nova visão da Embratur de promover lá. Claro que isso numa etapa 2021. Então, voltando lá, eu acho que a gente tem um bom cenário para 2021. Beleza. Glênio, a gente sabe que toda a cadeia do turismo que foi citada agora há pouco, são quase 52 segmentos envolvidos dentro dessa cadeia, e muitos dos profissionais são autônomos. Né? A gente vê a dependência do turismo, são aqueles profissionais que estavam apagados, digamos, nem sinalizavam dentro do governo, que nunca precisou de auxílio nenhum. Eram grandes profissionais de uma competência, do bem receber ao turista. Então, para a gente fechar a live aí, que está aí quase 2 minutos, 3 minutos, qual mensagem você deixa para o profissional do turismo? Seja ele um funcionário de um hotel que precisou ser demitido, aquele autônomo que dependia do turista, qual a sua mensagem que você deixa para esse profissional e que você deixa também para o empreendedor em si, né? Aquela pequena pousada, aquele hotel que está sofrendo, o receptivo, que está sofrendo bastante aí nesse momento. Pessoal, se cair a live, agradeço demais. Meu nome o pessoal chamou a atenção aqui que eu comecei a live, nem me apresentei. Eu sou o Milton Vasconcelos, já fui diretor-presidente da Associação dos Hotéis, a BH, e hoje faço parte aí da MME Hotéis e da MME Construtora, tá bom? Glênio, obrigado pela atenção, parabéns aí por toda a explanação e deixo com você aí o recado para esse profissional.
Bem, o recado que eu tenho a dar é um recado de esperança, né? Que a gente vai realmente sobreviver e que nós vamos conseguir seguir o nosso caminho. A gente estava abrindo picadas, ou seja, temos que dar uma parada agora, tem um grande desafio, mas assim, o Caixa, o governo ontem traçou uma medida, né, provisória para as pequenas empresas até 4 milhões e 800, para as micros e pequenas empresas até 4 milhões e 800, um financiamento rápido, né, através dos bancos federais, Caixa e Banco do Brasil, com taxas bastante subsidiadas, né, com taxas de Selic da 3 mais 1,25 de spread, com 8 meses de carência e 36 para amortizar. Então, isso dá para sobreviver, atravessar. Acho que é importante ir até lá, as pequenas empresas, e conseguir capitalizar para poder atravessar. A travessia do deserto, a travessia vai precisar encher um pouquinho a quartinha aí de água para poder atravessar. Realmente vai precisar. E há essa ajuda do governo para poder fazer isso. Acho que é importante. Mesmo as medidas que tinham sido adotadas do FUNGETUR, das medidas anteriores, da Folha, tudo estavam meio complexas. Mas acredito que essa agora vai ser uma coisa mais ágil, né? Mediante a comprovação do faturamento até 4.800 do ano de 2019. Então, isso aí eu acho que